O herói mais forte é traído pela humanidade e reencarna como o superpoderoso Lorde das Trevas Leonus. Ele era um dos 3 heróis designados para proteger uma cidade que estava sendo atacada por ogros. Erail começou a conjurar uma magia poderosa, porém ele queria erradicar não apenas os monstros, mas também os cidadãos. Nesse momento, Tércio usaria seu poder para reviver os cidadãos, mas Leonus teve outra ideia. Ele não queria ver os cidadãos sofrerem, então usou sua espada para cortar o feitiço de Erail ao meio. Erail ficou confuso, mas Leonus, que ainda tinha 12 anos na época, não podia ver as pessoas sendo erradicadas e trazidas de volta à vida. Ele então pulou e começou a enfrentar os ogros um por um. Os cidadãos assistiram maravilhados enquanto ele fatiava os ogros e até lutava com outro. Estava claro, cada cidadão via Leonus como um verdadeiro herói e o amava. No entanto, os outros dois não gostavam de Leonus, especialmente Erail, e por isso, 4 anos depois, Leonus foi designado para derrotar um monstro, guiado por um aldeão. O aldeão estava bastante feliz, pois seria ajudado por Leonus, considerado o maior espadachim e o herói da espada sagrada. O aldeão elogiou as habilidades de Leonus, que simplesmente o dispensou, mencionando que seu trabalho era derrotar o Lorde Demônio. Os dois chegaram ao local do monstro, mas Leonus ficou confuso porque o local estava vazio. Ele se virou para perguntar ao aldeão onde estava o monstro, mas o aldeão havia desaparecido. Leonus então percebeu que era uma armadilha e tentou alcançar sua arma, porém uma magia de gravidade foi lançada sobre ele para contê-lo. Ele viu 3 magos ao seu redor e então alguns soldados também apareceram. Os soldados rapidamente pegaram algumas correntes e o prenderam no ar. A nobreza do reino não gostava do poder ou da influência de Leonus, então decidiram eliminá-lo. Os soldados correram rapidamente com suas lanças e esfaquearam Leonus no peito. Ele tentou resistir, mas no final perdeu toda a sua força. Os soldados o colocaram no chão, comentaram que o trabalho deles estava feito e se afastaram. Minutos depois, uma garota aparece diante dele. Ela sabe que ele ainda pode ouvi-la e pergunta como ele se sente após ser traído pelas pessoas que salvou. Leonus tinha pensamentos negativos, mas não podia ressentir-se da humanidade por tê-lo traído. Ela pergunta o que ele pensa sobre esse mundo, mas Leonus não se importava, pois estava prestes a morrer. A garota então revela que deseja se rebelar contra o mundo. Leonus fica confuso, mas ela explica que é Rosélia, a deusa da rebelião. Ela pega sua mão, prometendo revivê-lo não como um herói, mas como um novo Lorde das Trevas que salvará o mundo. Desde então, Leonus começou lentamente a se transformar em um morto-vivo. Ele passou anos lutando em guerras como Lorde Demônio até que um dia voltou ao seu castelo e encontrou Rosélia novamente. Ele lhe apresentou os despojos de guerra. Ela disse para ele segurá-los por um tempo e o parabenizou por ser muito poderoso. Ele disse a ela que fez um novo amigo nobre chamado Blaquis e seu povo será levado para o reino de Leonus para ser protegido. Rosélia também lhe presenteou com sua antiga espada sagrada como um presente por sua vitória. Ela disse que a espada sagrada não lhe servia mais e a transformou em uma espada demoníaca. Ela disse a ele que ele não pode sacar a espada a menos que ela questione sua verdade. Mas alguns anos depois, os 6 heróis decidiram guerrear contra Leonus, que assumiu sua aparência completa como o Lorde das Trevas. O exército de esqueletos do Lorde Demônio avançou para o campo de batalha para enfrentar os heróis, mas os heróis foram abençoados com poderes divinos e agora têm formas de anjos. O Lorde Demônio Leonus estava sentado em sua câmara assistindo tudo de sua bola. Todas as suas fortalezas foram derrotadas e essa era sua última linha de defesa. Os esqueletos conseguiram derrotar alguns soldados humanos, mas um dos heróis tem o poder de trazê-los de volta à vida. De repente, uma criatura parecida com uma árvore aparece, deixando o Lorde Demônio furioso, pois reconhece que é o herói Arquimago, que desistiu de ser humano para obter mais poder. Leonus se levanta e convoca seu cajado para entrar na luta, mas seu companheiro Fenrir e leal general o impede, lembrando a Leonus que ele fez uma promessa à deusa da rebelião. Ela o havia encarregado de fazer algo quando ainda era humano, então Leonus decidiu aceitar a derrota. Ele larga seu cajado e caminha em direção a uma porta enquanto seu castelo está sendo destruído. Antes de entrar, ele promete que se levantará novamente em 1000 anos e reconquistará seu trono.
Assim, ele selou sua própria alma no grande Mozum. 1000 anos depois, vemos duas garotas explorando as ruínas do castelo de Lenus. Célia e Regina estão em uma missão para investigar as ruínas porque têm relatos de que alguns monstros chamados vazios estão construindo seus ninhos lá. Elas atravessam um corredor e chegam a uma enorme porta. Célia reconhece que é o Mozum do Rei, onde os reis demônios descansam esperando seus dias finais. Célia então percebe algumas escrituras na porta e a toca. De repente, a porta se ativa e se abre. Ela pega a sua arma e entra, onde encontra um enorme cristal. Ela então percebe que há uma pessoa dentro e decide ajudá-lo. Em seguida, vemos Leonus em um lugar desolado. Ele vê Rosélia, a deusa a qual ele fez uma promessa. Ele diz que finalmente a encontrou, e ela responde que já se passaram mais de 1000 anos desde que se conheceram. Leonus explica que não pôde fazer nada contra os poderes divinos dados aos heróis, então decidiu selar sua alma para manter sua promessa a ela. Ela responde que está feliz que ele ainda se lembre e caminha para o ar. Leonus tenta impedi-la, mas ela simplesmente diz que espera encontrá-lo novamente. Enquanto isso, Célia está tentando atirar no cristal para resgatar Leonus, que está dentro dele. Ele reclama do barulho e se pergunta se já se passaram 1000 anos. Ele adivinha que o ritual de reencarnação foi bem sucedido. Leonus então percebe Célia tentando atirar no cristal. Ele percebe que ela é humana e pensa que ela está tentando roubar seu túmulo, então decide mostrar a ela o poder do Lorde Demônio reencarnado. Ele usa sua magia para quebrar o cristal e derrubá-la. Ele então decide acabar com ela, mas para quando ela pergunta por que uma criança estaria trancada dentro do cristal. Ele olha para seu reflexo e fica chocado ao ver sua nova forma. Ele pensa que o feitiço de reencarnação falhou, mas não entende por quê, pois usou um feitiço para reconstruir seu corpo para uma forma anterior. Ele esperava estar em sua forma de Lorde Demônio, mas agora está em sua forma humana quando ainda era um herói. A garota pergunta por que ele foi selado dentro do cristal e o examina para garantir que ele não esteja ferido. Ela então o abraça de repente, dizendo que a irmã mais velha está ali para protegê-lo. Ele inicialmente fica irritado, mas acaba desmaiando. Mais tarde, ele acorda e ela lhe dá alguns biscoitos. Ele pensa que seu corpo atual é ruim porque desmaiou por algo trivial como a fome, mas felizmente Célia o salvou. Ela então pergunta se ele está bem, se apresentando como uma estudante de 15 anos do Instituto de Treinamento de Espadachins Sagrados, e pergunta seu nome. Leonus se apresenta e pensa que pode usar ela para obter informações sobre o mundo atual. Ela repete seu nome algumas vezes e o chama de fofo. Ele fica irritado porque seu nome costumava significar caos e terror, mas agora uma garota aleatória o chama de fofo. Ele então percebe que seu registro como Lorde Demônio foi apagado da história. Ela pergunta sua idade e ele responde que tem 10 anos. Ela então pergunta se ele se lembra dos monstros vazios que o levaram embora, mas ele está confuso. Ela explica que os vazios são inimigos de outro mundo e que ela e seus colegas da escola são cavaleiros que empunham espadas para combatê-los. Leonus fica inicialmente confuso, pois há 1000 anos, os inimigos do mundo eram pessoas como ele, Lorde Demônio, e a deusa da rebelião. Ele percebe que ela o encontrou por coincidência, mas ela diz que a porta estava selada até que ela a tocou. Ele então pergunta que ano é, e ela diz que estão no ano 64, o que o confunde. Eles ouvem uma grande explosão de repente. Célia imediatamente se agarra a Leonus, afirmando que o protegerá. Um vazio ogro surge pela porta e Célia tenta derrubá-lo. Ele fica todo irritado vendo seu grande Mozum ser destruído e decide usar sua magia para detê-lo, mas acaba tropeçando e caindo de cara no chão. Ela diz para ele recuar e atira no vazio, mas isso só o faz cócegas. De repente, um raio laser destrói o braço do vazio e derruba seu corpo. É Regina e seu enorme canhão. O vazio se levanta e Regina muda a forma de seu canhão para atirar no peito dele. Apesar de surpreso em ver-lo nu, Regina simplesmente diz para Célia se afastar e escapar enquanto ela segura o vazio. As duas fogem e Leonus percebe que nada aconteceu como planejado. Seu feitiço de reencarnação falhou e ele reverteu para sua forma humana antes de se tornar um Lorde Demônio. Seu grande Mozum agora está infestado por aliens que estão destruindo tudo. Ele quer lidar com eles,
mas não pode porque as garotas estão lá e se ele mostrar seu poder, não será capaz de usar Célia para obter mais informações sobre o mundo. Célia então diz que estão prestes a alcançar a superfície, mas um cristal de repente desaba no chão e se transforma em um vazio viver. Isso não se parece com os vivernes com os quais ele está acostumado. Célia diz para Leonus fugir enquanto ela lida com o monstro. Sua arma então se transforma em uma espada e ela se prepara para lidar com isso, mas Leonus simplesmente ignora e começa a conjurar seu feitiço para destruir o monstro. Célia, por algum motivo, empurra Leonus, dizendo para ele correr, e é cortada na barriga. Ela deita no chão em uma poça de sangue e Leonus se pergunta por que ela fez isso. Ela diz suas últimas palavras, dizendo para ele correr e escapar com Regina, mas Leonus se aproxima dela. O viver se aproxima e um segundo vazio aparece. Ela se desculpa por não protegê-lo e fecha os olhos. Leonus segura sua mão até seu último suspiro, mas pensa que ela é uma idiota. Ele só a manteve para obter mais informações, mas ela decidiu se sacrificar para protegê-lo. Na verdade, ele poderia ter usado seu poder para bloquear facilmente o ataque fraco do vazio. Ele queria mais informações, mas não achava que ela tinha valor para ele. No entanto, ela o lembrou de Rosélia quando o protegeu. Mais vazios aparecem e tentam atacá-lo, mas sua barreira mágica consegue bloquear tudo. Ele acha irritante ter sua forma humana porque recuperou suas emoções. Os vazios continuam a desferir ataques, todos parados. Ele então se vira e convoca seu cajado. Ele diz para os vazios que se apegou à coragem de Célia e decide puni-los por perturbarem seu castelo. Ele lança um feitiço de gravidade de nível 8, esmagando um vazio com a pressão. Outro vazio tenta atacar, mas ele simplesmente bloqueia com sua barreira e a modifica para atacar com espinhos. O último vazio começa a voar para longe para escapar, mas ele simplesmente salta e lança outro feitiço de fogo de nível 8 para derrubá-lo. No entanto, há algo que ele não esperava: os ossos do vazio permanecem depois de usar o feitiço, algo que nunca aconteceu nem mesmo contra dragões. Ele acha que é porque seus níveis atuais de mana são um terço do que costumavam ser. Ele então percebe que Célia está apenas à beira da vida. Normalmente, ele não se importaria com vidas humanas porque ele é o Lorde Demônio, mas ele ainda a reconhece porque ela tentou protegê-lo. Ele não pode usar feitiços sagrados para curá-la, mas pode usar todos os feitiços relacionados à morte, então decide usar seu poder para dar-lhe vida. Ele usa um feitiço que restaura todo o sangue perdido dela para seu corpo, curando suas feridas. Enquanto isso, Regina consegue derrotar o vazio ogro e tenta entrar em contato com Célia, que ainda está inconsciente. Leonus ouve isso e acha impressionante que a tecnologia da humanidade tenha avançado tanto. Célia finalmente acorda e imediatamente o abraça, aliviada por ele estar seguro. Ela então verifica suas feridas e não sabe como está totalmente curada. Ela está confusa porque tem certeza de que morreu. Leonus então explica que usou sua magia sagrada para curá-la, mas ela não sabe o que é magia. Ele então percebe que Célia e Regina não usaram feitiços para lutar contra os vazios, mas sim suas armas, que foram feitas com magia avançada. Ele percebe que na era atual, as pessoas não podem usar magia. Ainda confusa, Célia pergunta se ele usou o poder de uma espada sagrada, mas ele não entende. Ela explica que algumas espadas sagradas têm poderes de cura na Academia Excalibur. Ela acredita que ele pode usar esse poder e acredita que é por isso que ele foi abduzido pelos vazios. Ela então dá uma explicação completa do que são espadas sagradas, basicamente seus poderes despertados pela humanidade para lutar contra os vazios. Há 60 anos, a humanidade quase perdeu a guerra contra os vazios, mas as crianças despertaram o poder das espadas sagradas para manipular fogo, vento e outros elementos. Ele percebe que esse poder é diferente do que ele usa, então decide escondê-lo de todos. Regina então chega e as meninas perguntam o que aconteceu com o vazio. Leonus mente dizendo que ele desapareceu enquanto ele estava tremendo de medo. Eles então decidem sair das ruínas e Célia pede para Leonus acompanhá-la em sua moto, o que o confunde. Ele se junta a ela e eles voltam para a academia, enquanto Regina continua provocando Leonus. Depois de uma longa viagem, Leonus finalmente tem uma vista da cidade e percebe que é o 7º jardim de assalto.
Regina pergunta a Leonus se é a primeira vez que ele vê um jardim de assalto. Ele responde com sim, descrevendo-o como incrível. Ela então explica que a cidade está atracada ali no momento, mas a cidade geralmente está em movimento, pois é usada na linha de frente para atacar colônias de vazios. Ela explica que a cidade pode produzir energia e comida e também pode atravessar o oceano. Leonus está confuso, sem saber como algo tão grande pode se mover. Ele decide que deve analisar as forças humanas antes de começar sua preparação para restaurar seu exército de Lorde das Trevas. Depois de entrar na cidade, Celia explica que as pessoas que podem usar o poder de uma espada sagrada devem se inscrever na Academia Excalibur. Eles não são obrigados a lutar diretamente contra os vazios, mas devem cooperar durante a guerra. Leonus pensa que esta é uma oportunidade de aprender mais sobre as espadas sagradas. As garotas então dizem que vão encontrá-lo assim que ele terminar sua inspeção. Depois que elas saem, Lena entra no banheiro e então chama dois nomes, Black e Sherry, que aparecem de sua sombra. Sherry é sua criada pessoal, enquanto Black é seu amigo mais confiável, o príncipe do Reino das Sombras. Leonus diz que faz um tempo desde que se encontraram pela última vez, mas Black pergunta sobre sua nova forma. Leonus começa a acariciar Black explicando que, devido a um erro, ele acabou em seu corpo humano original. Black menciona que é a primeira vez que vê a forma herói de Leonus. Sherry então finalmente fala e revela que acha a nova forma de Leonus muito adorável. Ele fica bravo e pergunta se ela está zombando dele. A garota fofa começa a entrar em pânico, mas Leonus deixa pra lá, mencionando que o chamou porque precisa de um favor. Ele pede que investiguem a cidade, explicando que este é um futuro completamente diferente do que ele imaginava. Ele explica que as pessoas não usam mais magia, mas têm algum tipo de poder estranho. Black menciona que consegue sentir um tipo diferente de poder. Leonus então diz que seu objetivo é recuperar seu exército de Lorde das Trevas, mas primeiro eles precisam saber tudo o que podem. Os dois então voltam para sua sombra e começam sua investigação. Ele então passa pelo processo de inspeção, onde é pulverizado com algo e algumas máquinas começam a analisar seus dados, e ele continua a andar para frente. Depois de terminar a inspeção, ele recebe um cartão de identificação temporário. Celia aparece e arranca o cartão dele para tirar uma foto. Ele está um pouco confuso, mas ela explica que prova sua identidade na cidade. Ela então diz que é hora de visitar a academia e pede para ele subir na sua moto. Celia o leva em um pequeno passeio pela cidade, mostrando-lhe o enorme distrito comercial, o que choca Leonus. Ele menciona que tudo parece pacífico na cidade, o que leva a uma explicação de Celia. Ela diz que o 7º jardim de assalto nunca foi sujeito a uma invasão de vazios porque é a cidade mais nova, mas eles estão atualmente construindo uma nova. Ela também revela que os espadachins sagrados são enviados para a linha de frente para lutar, mas a cidade é segura. No entanto, Leonus está bastante impressionado com o número de prédios enormes ao redor e pergunta se fazem parte da academia. Ela confirma e começa a explicar os prédios e para que são usados, sendo os mais relevantes os salões de refeição, os campos de treinamento e o salão de dança. Leonus está um pouco confuso, ele não entende por que eles têm um salão de dança. Celia explica que é necessário manifestar sua espada sagrada porque seu coração e espírito precisam estar calmos. Ela mostra a ele o dormitório das garotas, mas são interrompidos por Moelle. Leonus percebe que Celia está tentando evitá-lo, mas o rapaz tenta detê-los. Ele pergunta quem é Leonus, mas ela simplesmente diz que Moelle não tem nada a ver com isso. O rapaz começa a zombar de Celia, e diz que o pelotão dela agora está aceitando crianças porque todos são fracassados. Celia diz que Leonus é um espadachim sagrado certificado, mas o rapaz diz para ela parar de brincadeira. Leonus, por outro lado, acha que esse cara foi abençoado com ignorância. Ele sabe que pode parecer inofensivo por parecer uma criança, então decide não punir esse cara para evitar qualquer atenção. Moelle então diz a Celia para parar de tentar ser uma usuária de espada sagrada e se juntar ao seu pelotão. Ele afirma que são os primeiros colocados, e se ela se juntar, poderá permanecer na academia. Ele sorri enquanto a chama de fracassada que não consegue manifestar a espada sagrada apesar de ter o sangue dos espadachins sagrados.
Célia abaixa a cabeça aceitando a realidade, mas Lenus está bastante confuso por ela não conseguir manifestar a espada sagrada. Ele então lembra que ela não pôde usar esse poder nas ruínas e é por isso que ela levou o golpe para protegê-lo. Ele então questiona o que ela está fazendo em uma escola para espadachins sagrados. Neo então mostra sua verdadeira personalidade, dizendo para ela se juntar ao seu pelotão e se tornar seu brinquedo como as outras garotas. Dessa forma, ela evitará missões perigosas. Lenus pensa que o cara está usando alguma magia de controle mental nas garotas, mas então percebe que deve ser o poder da espada sagrada de Mel. Célia recusa, deixando o cara irritado. Ela então tenta continuar seu caminho com Lenus, mas o cara cede às suas emoções e começa a puxar o cabelo dela. Lenus diz a Moelle para parar, mas o cara está simplesmente confuso. Lenus então lança um feitiço e o corpo de Moelle começa a tremer de medo, sem saber o que está acontecendo. Ele cai de joelhos de dor e Lenus se aproxima dele. Lenus chega perto do ouvido de Mel e diz algumas palavras, afirmando que Célia é sua mulher e que Moelle não tem direito de tocá-la. Moelle para de usar sua magia, dando a Nel a oportunidade de ativar sua espada sagrada. No entanto, outro aluno chega e diz que usar o poder da espada sagrada sem autorização é contra as regras da academia. A situação é ainda pior porque ele está no setor do dormitório das garotas. Moelle começa a se afastar antes de molhar as calças. Lenus então pensa consigo mesmo que não pode acreditar que se irritou por causa de uma mosca estúpida, mas não se arrepende. Ele se considera o mais indulgente de todos os senhores das trevas, mas Célia é uma de suas lacaias. Enquanto isso, Célia está toda feliz e agradece a menina por ajudá-los. A garota Aline e menciona que parece que Moelle está de olho em Célia. Ela então pergunta se Lenus é o menino que ela salvou nas ruínas, e Lenus percebe algo. Os amigos de Célia estão cheios de grandes conspirações. Aline explica que é a operadora do pelotão de Célia, fazendo Lenus perceber que eles sempre estiveram em comunicação. Léo se apresenta e Aline o recebe na academia. Ela então lhe dá seu uniforme e pergunta a Célia se vão registrar sua espada sagrada. Célia diz que Lenus primeiro precisa de um banho e pergunta se Aline está indo para o dormitório. Aline explica que primeiro precisa entregar os dados da investigação do vazio para os cavaleiros, mencionando que há algo debaixo do oceano. Lenus fica curioso, mas ignora por enquanto. Aline para de explicar a situação porque Célia está começando a se sentir tonta. Lenus percebe que está quase na hora e eles vão para o dormitório da equipe dela. Célia explica que os dormitórios designados são baseados nas notas do pelotão. Ela explica que cada pelotão tem 5 ou 6 membros e a academia os trata com base em um sistema de mérito. Há torneios, jogos práticos e exames para decidir os rankings de cada pelotão. Ela explica que o dormitório de sua equipe tem ar-condicionado, equipamentos de treinamento novos, uma banheira de hidromassagem e uma sauna. Lenus pensa que uma banheira de hidromassagem é uma arma, mas ela diz para ele entrar. Ele então pergunta se é permitido para ele entrar no dormitório das garotas, mas ela diz que ele é muito pequeno, então elas não se importariam. Ela começa a se sentir em casa e Leonice está confuso porque ela não tem senso de vergonha. Ela diz para ele tomar um banho e ele segue suas ordens. De repente, Célia também entra. Ela não tem um senso real de vergonha com meninos. Então ela começa a se sentir mais fraca e cai. Lonius toca sua marca de feitiço colocada em seu corpo. Seus olhos de repente ficam vermelhos carmesim e seus dentes caninos ficam maiores. Ela tenta alcançá-lo com a mão e ele a puxa para perto dele. Ao se levantar, ela morde o pescoço dele e começa a se sentir melhor. Ela está confusa por ter mordido ele, mas ele decide contar a verdade. Ele teve que usar sua magia para transformá-la em sua mais forte lacraia, uma rainha vampira. Ela fica confusa, mas ele explica que na realidade ela já está morta. Mais tarde, Célia acorda em sua cama, confusa sobre o que aconteceu. Luz explica que ela desmaiou devido à falta de mana e ele teve que lhe dar um pouco da sua. Ela não entende o que ele está tentando dizer e pergunta sobre a verdadeira identidade de Lena. Ele simplesmente diz que ele é um antigo feiticeiro que ressuscitou do cristal e que ele usa poderes que já foram esquecidos. Ele também compartilha que sua feitiçaria só pode controlar a morte e ele não pode realmente curar ou reviver ela.
Leonus revela que usou um feitiço de nível 10 chamado Criar Ancião Morto-Vivo. Para ser justo, ele nem mesmo estava certo de que o feitiço funcionaria. No entanto, ela voltou como a mais forte de todos os lacaios mortos-vivos, a Rainha Vampira. Ela fica preocupada com ser uma vampira, mas Leonus explica que ela estava sem mana, então ela teve que beber um pouco de seu sangue devido aos seus impulsos vampíricos. Ela acredita em sua história e ele pede desculpas por não poder salvá-la adequadamente. Ela pergunta se pode compartilhar sua história e Leonus concorda em ouvir. Ela conta o que aconteceu há 6 anos, como perdeu sua cidade para evitar um ataque junto com seus pais. Ela diz que seus pais eram ambos usuários de espadas sagradas que tentaram o melhor deles para proteger a cidade. No entanto, ela se sente triste porque teve que ficar em um abrigo com Regina. Desde então, ela tem treinado para despertar a espada sagrada e lutar contra os vazios. Ela então pergunta se ainda pode manifestar uma espada sagrada, mas ele não sabe sobre isso. Ele simplesmente diz que agora ela é muito mais forte por causa de sua natureza de rainha vampira. Ela ainda está um pouco preocupada, mas o humor muda quando a barriga de Lena faz um barulho. Ela ri e menciona que ele já passou mais tempo no quarto de uma garota do que comendo. Eles vão para a cafeteria, onde ela pergunta se ainda pode comer comida normal porque agora é uma vampira. Leonus responde que sim, porque ela é uma de alta patente. Ela recuperará a mana comendo, mas leva muito tempo, então não é a maneira mais eficiente de recuperar sua força. Eles então ouvem uma garota falando com 2 caras ao fundo. Os caras reclamam que ela não está usando o uniforme da escola e tentam se aproveitar da situação. Quando um deles a agarra, ela rapidamente os derruba com sua espada de madeira. A garota então os repreende, afirmando que tem permissão para se vestir assim, e os caras começam a correr. Célia corre rapidamente para a garota e a chama de Sakuya. Ela pergunta o que aconteceu e Sakuya explica tudo. Ela deveria estar em um treinamento tático, mas Sakuya escapou porque estava entediante e decidiu jogar até ser pega por aqueles 2 caras. Então ela se concentra em Leonus, explicando que Aline já o mencionou. Célia mantém sua versão, afirmando que ele foi abduzido pelos vazios e ela o salvou. Sakuya então se apresenta e aperta a mão dele. Ele rapidamente percebe que ela é alguém que dedicou toda a sua vida à espada e se pergunta quanto ela treinou. Célia então revela que Sakuya é a atacante vanguarda de seu pelotão e acaba pagando o almoço de todos. Enquanto comem, Leonus pergunta a Sakuya por que ela está vestida assim. Sakuya explica que é a roupa tradicional de sua terra natal e um memento de sua irmã. Sua vila foi atacada e destruída pelos vazios e ela foi a única sobrevivente, então agora ela está treinando para ficar mais forte e se vingar. Leonus pede desculpas por perguntar sobre tais circunstâncias e Sakuya explica que geralmente as pessoas devem usar o uniforme da academia, mas como é um memento de sua irmã, ela de alguma forma conseguiu permissão especial para usá-lo. Depois da refeição, Célia e Leonus vão para os campos de treinamento para registrar sua espada sagrada. Lá ele encontra Alto, a instrutora responsável pela sua avaliação. Ela explica que vai examiná-lo para determinar que tipo de espada sagrada ele tem. Leonus simplesmente diz que é um suporte que pode fazer de tudo baseado na situação. Ele então percebe alguns robôs ao redor e pergunta sobre eles. Célia explica que esses robôs são simuladores de vazio, em resumo, eles podem copiar padrões de combate de vazios. Alto diz para Leonus lutar contra um deles, já que está configurado para o nível baixo. Ele pensa que um feitiço de gravidade de nível 2 deve ser suficiente para terminar isso rapidamente, mas acaba destruindo todos os robôs. Célia e Alto não conseguem acreditar. Alto questiona como ele esmagou aquele robô e pergunta se sua espada sagrada é realmente do tipo suporte. Ela quer saber mais sobre isso, e todos ao redor começam a olhar para eles. Ela então começa a programar o simulador de vazio para um nível mais alto, mas são interrompidos pelo irritante Moelle, que quer lidar com a avaliação. Leonus diz que não se importa, mas também zomba de Moelle, dizendo que ele está no mesmo nível dos robôs. O cara fica tão enfurecido que acaba chamando sua espada sagrada de varinha de Harry Potter. Suas garotas também convocam armas de ar, mas Célia afirma que um 5 contra 1 não é justo, mas Moelle simplesmente afirma que sua espada sagrada tem a capacidade de controlar outros como sua arma.
Lenus arrogante diz que derrotará os 5 novatos. Célia decide se juntar e ajudá-lo, caindo no plano de Moelle, pois ele permitirá que ela ajude Lenus sob uma condição: se ela perder, ela se juntará ao seu pelotão e se tornará seu brinquedo. Lenus sabe que Moelle simplesmente quer derrotar Célia e decide aproveitar isso. Ele aceita a condição, mas se Moelle perder, ele nunca mais deverá incomodar Célia novamente. Como você sabe, o cara é tão burro que acaba sendo muito confiante e aceita. Lenus diz a ela que não permitirá que ninguém toque em sua garota, e Célia começa a corar. Célia então pede a Alto uma espada de treinamento, uma réplica de espada sagrada feita para treinamento. Depois de configurar suas posições, eles decidem começar. Célia rapidamente avança e derruba uma das garotas, depois vai para Moelle, mas outra garota vem para bloquear. Lena simplesmente assiste, pensando que seus atributos brutos melhoraram desde que se tornou uma rainha vampira. Uma das outras garotas esmaga sua arma no chão, forçando Célia a parar os seixos. Moelle, sendo o perdedor típico, diz a uma de suas pets para lidar com Lenus enquanto Célia está distraída. A garota avança e ataca com relâmpagos, mas Lenus simplesmente usa um feitiço de baixo nível para bloqueá-lo com sua sombra e depois a usa para restringir a garota. Célia então começa a ter vantagem contra as duas garotas com quem está lutando. A terceira avança, mas Célia a derruba. Célia decide lidar com Moelle, mas ele simplesmente usa sua varinha para impedi-la de se mover. Ela está um pouco confusa com o que está acontecendo, mas ele explica que este é seu verdadeiro poder, a espada sagrada da dominação. Ele tira a espada de suas mãos e explica todas as coisas sujas que fará com ela depois, mas primeiro decide lidar com Lenus, que está um pouco encurralado. Ele ainda está segurando a primeira garota, mas as outras 3 se levantaram e estão o cercando, agora são 4 como ele. Lenus pensa que poderia usar um feitiço de nível 2 e acabar com eles instantaneamente, mas de repente ouve Célia. Ela está falando sozinha, mencionando o quanto ela quer protegê-lo. Então ela implora para sua espada sagrada aparecer. Seu forte desejo faz uma luz brilhante aparecer em suas mãos, que então se transforma em sua espada sagrada, Regina. Quem estava assistindo não pode acreditar no que vê. Com sua espada sagrada, Célia consegue se libertar das restrições. Moelle é claramente um perdedor que não consegue acreditar no que está acontecendo, dando a Célia a chance de avançar. Ela destrói sua varinha ao meio, liberando todas as garotas de seu controle. Sem outra opção, ele desiste, como o pequeno perdedor que é. Todos começam a aplaudir Célia, incluindo Regina, que imediatamente a abraça. Ela está tão feliz por ter conseguido despertar seu poder, e Célia mal pode acreditar que conseguiu fazer isso. Mais tarde, ela agradece a Lenus por ajudá-la, ela ri com frequência e promete protegê-lo. Ela o afaga e decide pedir um favor a ele, ela quer que ele a torne mais forte e pede que ele se junte ao seu pelotão. Ele aceita rapidamente o acordo. Eles organizam uma festa de boas-vindas onde Regina prepara um banquete enorme. Aline então diz a Lenus para ir ao seu quarto para que ela possa analisar suas habilidades, e isso dá início à conversa real. Não há mais quartos disponíveis no dormitório deles, então Lenus terá que ficar com alguém. Regina rapidamente entra na conversa, ela quer aquela sessão de diversão. Ela até promete fazer doces para ele todos os dias. Sakuya também quer um pedaço da ação, apesar de estar fora a maior parte do dia. Aline se junta, dizendo que tem toneladas de histórias em seu quarto. Lenus tem tantas opções, mas Célia entra no meio. Ela se considera sua guardiã, portanto, ela garantirá que ele fique confortável à noite. As garotas suspeitam de algo, mas Lenus menciona que prefere ficar com Célia, não porque o inverno é frio, mas porque isso permitirá que os dois guardem seus segredos, especialmente porque ela precisará obter mana de seu sangue, como prometido. Lenus vai encontrar um quarto para ser examinado. Ela usa seu olho de bruxa com espada para escanear seus dados. Lenus fica impressionado com isso, mas ela explica que perdeu seus poderes de espada sagrada e suas capacidades estão agora limitadas. Ela revela que fazia parte do 7º pelotão, que estava investigando algumas ruínas e foi atacado por vazios. Quando perceberam que era uma armadilha, era tarde demais.
O grupo se desfez e ela foi a única sobrevivente. Ela então perdeu a maior parte de seu poder e se isolou em seu quarto, mas Celia a visitou tanto que ela aceitou se juntar ao pelotão. Ela então termina de escanear seus dados biológicos e encontra algo interessante. Diz que Lenus gosta de olhar para histórias. Ela diz a ele que ser travesso não é bom. Ele então percebe um mapa em seu monitor e pergunta se pode dar uma olhada. Ela concorda e lhe dá um tablet com o mapa. Enquanto verifica, Lenus nota a distribuição de vazios na área nos últimos meses. Ele então convoca Blaka e descobre com ele que os vazios têm características semelhantes aos monstros que Senhores das Trevas usavam contra a humanidade. Ele então ordena que Blaka investigue os locais apresentados no mapa. Blaka desaparece e Sherry aparece de repente. Ela também tem um relatório. As pessoas não sabem de nenhum lorde demoníaco, nem mesmo sobre os deuses antigos ou a guerra entre os Senhores das Trevas e os 6 heróis de 1000 anos atrás. Ele pede a ela que continue sua investigação. Enquanto isso, há um grupo de mergulhadores investigando as ruínas subaquáticas. Eles encontram uma árvore gigante com um rosto. A árvore começa a chamar o nome de Lenus e ataca os mergulhadores. No dia seguinte, Lenus acorda e percebe que seu pescoço foi mordido. Ele imediatamente vai para o quarto de Celia e a ordena levantar como seu lacaio. Ela imediatamente se levanta, confusa sobre o que ele fez. Ele mostra a ela a marca do contrato mestre, explicando que pode simplesmente ordenar a ela e ela não pode recusar suas ordens. Ela fica de repente constrangida e pergunta se ele também pode literalmente ordenar a ela fazer ações de histórias. Lenus explica que não vai ordenar a ela fazer esse tipo de coisas. Ela fica tranquila, decidindo acreditar que Lenus sempre será confiável. Lenus então muda de assunto, perguntando se ela sugou seu sangue enquanto ele dormia. Ela fica tímida, mencionando que chupou um pouco porque não conseguia se controlar no meio da noite. Lenus responde que não se importa com isso porque ela é sua lacaia, no entanto, ela deveria primeiro dizer algo a ele. Ela entende e pede desculpas a ele. Eles são interrompidos quando o telefone dela começa a tocar. Celia atende a ligação de Aline e pergunta o motivo da ligação repentina. Aline então relata que há algo estranho. O 13º pelotão deveria estar investigando o leito marinho, mas ainda não voltaram. Eles são conhecidos por serem um grupo habilidoso, mas ainda não há notícias. Aline diz que continuará investigando o caso e dará a ela uma atualização mais tarde. Celia menciona então a promessa de Lena de que ele a treinaria, e ele concorda em ir para os campos de treinamento. Enquanto isso, a equipe da Academia Excalibur está tendo uma reunião e está bastante preocupada com a 13ª Patrulha. Eles perguntam sobre os dados coletados e descobrem que há uma colônia de vazios no leito marinho sob a cidade Assalto. Eles pensam que os vazios provavelmente atacarão a cidade em grande grupo. Um dos membros da equipe pergunta quantos vazios podem ser encontrados na colônia, mas a resposta os preocupa: várias centenas, se não mais. Eles ficam preocupados porque há uma grande chance de um senhor vazio aparecer nesse ataque. Enquanto isso, Celia está praticando suas habilidades contra 2 robôs, mas é bastante fácil para ela, especialmente porque eles vêm um de cada vez. Lenus elogia suas habilidades e pergunta se ela tem alguém para ensiná-la esgrima. Celia revela que sua família lhe ensinou o básico quando ela era jovem e desde então ela sempre esteve praticando, mas seu progresso agora está lento. Lenus então menciona que ela agora deveria estar mais forte porque também é uma rainha vampira. Ela mal pode acreditar. Lenus explica que ela não está acostumada a usar as vastas reservas de mana em seu corpo. Ele diz que se ela conseguir aprender a usar, sua força aumentará muito. Ela pede por sua orientação, e Lena convoca seu cajado. Ele diz que dará a ela um oponente mais realista e conjura uma barreira ao redor dela. Então ele usa um feitiço de invocação para criar vários soldados esqueletos das sombras. Ela está confusa, mas ele simplesmente explica que esses são seus servos de classificação mais baixa e que ela é livre para destruí-los como quiser. Ela decide começar e começa a cortar os esqueletos um por um. Ela se esquiva quando 2 esqueletos a atacam dos 2 lados, e Lenus aproveita essa chance para invocar ainda mais soldados. Depois de alguns minutos, Lenus percebe que ela está cansada e decide parar.
Ele retorna seus esqueletos para as sombras e pergunta se ela precisa que ele dê a ela um pouco de mana. Ela diz que está bem, e ele elogia suas habilidades novamente. Ele então decide voltar para o dormitório, mas ela pergunta se ele quer fazer uma refeição com ela. Ele se recusa, mas seu estômago faz um barulho. Ela começa a rir, e ele fica irritado com seu corpo. Enquanto isso, Sukuya estava saindo do dormitório quando percebe que Black está do lado de fora. Ela gosta tanto de sua aparência que corre em sua direção. Ela acha que ele tem uma aura nobre e decide dar a ele um nome até encontrar seu dono. Ela o chama de Flus Maru. Black, é claro, odeia esse nome, mas ela simplesmente ignora, pensando que ele gosta. Ela decide amarrar seu pescoço com um pedaço de pano, mencionando que tem comida dentro. Então ela se afasta, mencionando que se encontrarão novamente. Enquanto isso, dentro, Aline está tentando obter mais dados quando Regina e Sukuya entram. Sukuya está bastante animada, mencionando como acabou de conhecer Black. Então eles se concentram na nova investigação, já que um novo grupo é enviado para localizar o Senhor Vazio. No entanto, eles ainda não retornaram. Este era um grupo ainda melhor do que da última vez. Então voltamos para Célia e Leonus, que estão cruzando a cidade em sua moto, indo almoçar. Mas eles param em um orfanato. Leonus está confuso, mas Célia explica que é um restaurante e um orfanato. Os órfãos saem rapidamente, felizes em ver Célia. Ela então explica que este lugar cuida de crianças refugiadas sem para onde ir. De alguma forma, Leonus consegue se identificar um pouco com essas crianças porque ele também era um órfão sem teto antes de se tornar o herói. Ao entrar, Célia se desculpa por não poder visitá-los antes por causa de seus exames. Uma das crianças se aproxima por trás dela para fazer algo interessante, mas Leonus fica bravo porque alguém está fazendo isso com seu servo. Ele usa sua magia para atacar a criança, mas para quando Célia diz que está tudo bem. A dona do lugar desce, ela é Frenia. Ela apresenta Leon a ela, explicando que ele é um garoto que ela salvou nas ruínas. Ela diz que ele também é um espadachim sagrado, o que faz todas as crianças se agarrarem a ele achando que ele é incrível. Célia então diz que trouxe algumas verduras e donuts para as crianças. As crianças ficam todas felizes e Frenia menciona que em breve estará preparando o almoço. Enquanto isso, Sakuya acorda de sua soneca com um sentimento estranho. Acontece que há algumas vinhas crescendo dentro da sala de controle da cidade assalto. Vemos que a forma monstruosa de Kali conseguiu se infiltrar no subterrâneo da cidade assalto. Enquanto isso, na sede da cidade assalto, há um relatório de que a enorme árvore desapareceu. Eles se perguntam se é um vazio e estão determinados a lidar com isso quando o encontrarem. Eles então entram em contato com Aline e permitem que ela explique os resultados de sua análise. Ela explica que detectou algo subterrâneo no Distrito 62. Ela também explica que, ao mesmo tempo, houve uma reação de energia mágica. Ela então revela que o mesmo ocorreu minutos depois, e após analisar todos os dados, conclui que foi causado por um vazio. Todos começam a entrar em pânico, incapazes de acreditar que um vazio conseguiu se infiltrar nas instalações subterrâneas. A equipe de dados analisa as novas informações com as anteriores e explica que é verdade. O velho está confuso e pergunta por que sua máquina de detecção de vazios não deu nenhum sinal. O analista explica que o vazio produziu ondas mágicas fracas, portanto a máquina não reagiu porque foi considerado um acidente comum. De repente, um alarme toca, e o analista explica que algo foi detectado se movendo no Distrito 31. O velho está confuso novamente, perguntando por que aquilo não está liberando magia. Aline conclui rapidamente que o vazio está limitando seu poder para evitar ser detectado. O velho rejeita a possibilidade porque os vazios não são inteligentes, mas Aline pergunta diretamente se eles encontraram alguma pista sobre o que aconteceu com a última equipe de investigação. Outro alarme toca, desta vez um relatório do Departamento de Estoque. O relatório afirma que encontraram algumas raízes de árvore naquela seção. Enquanto isso, no quarto de Aline, Regina está preocupada porque não consegue contatar Célia. Aline pergunta se ela sabe onde Célia está, e Regina responde que ela deve estar no orfanato com Leonus.
Aline os rastreia pelo GPS, mas Regina pergunta se os vazios realmente se infiltraram na cidade. Aline simplesmente responde que sim e diz a Regina e Sucúria para ficarem alertas. Enquanto isso, no orfanato, as crianças estão todas aproveitando o almoço, quando uma delas pede a Leonus para mostrar sua espada sagrada. Leonus está claramente irritado porque essa criança estúpida acabou de cuspir em seu rosto. No entanto, há uma garota chamada Xisla que acalma a criança e dá a Leonus seu lenço. Lena vê ela como uma criança gentil e bem educada, mas ela está claramente apaixonada por ele. Ela timidamente o chama de legal por poder usar uma espada sagrada e corre rapidamente de volta para sua terra do tomate. De volta à sede, eles conseguem encontrar algumas pistas sobre o que está acontecendo. Não só conseguiram encontrar alguns passos, mas também encontraram um corredor cheio de raízes de árvore. Os homens lá aguardam ordens para destruir aquelas raízes. De repente, aquelas raízes começam a inflar e mostram algum tipo de olhos. No instante seguinte, todos os homens são atacados e perdem a comunicação. O general agora acredita que é um vazio, mas se pergunta como ele conseguiu chegar ao subterrâneo. As coisas pioram quando o analista revela que as raízes conseguiram cortar o sistema de comunicação dentro da cidade. Harry Fater começa a usar seu iPad para hackear o sistema e restabelece alguma comunicação. Dois caras conseguem sobreviver ao último ataque, no entanto, eles deixaram o vazio escapar. Além disso, eles não podem rastrear o vazio no momento. O general fica apavorado porque os vazios geralmente atacam sem parar, mas este fugiu. O analista rapidamente percebe que o vazio abriu caminho através do corredor de energia, mas não sabem por quê. Aline rapidamente percebe que seu objetivo é o núcleo de energia mágica que sustenta a cidade. Ela explica rapidamente que, se for um senhor vazio, ele usará um núcleo de energia mágica para criar um grande alvoroço. Todos entram em pânico, ordenando proteger o núcleo mágico e ativar todos os sistemas defensivos. No entanto, segundos depois, as raízes das árvores rompem as paredes e tentam alcançar o núcleo. O sistema defensivo começa a derrubar as raízes, enquanto as tropas chegam. No entanto, o sistema defensivo está sofrendo algumas perdas. Eles rapidamente decidem mudar sua prioridade para não apenas defender o núcleo, mas também ordenam a evacuação dos cidadãos enquanto todos os outros se preparam para enfrentar um alvoroço. Enquanto isso, no orfanato, essa criança feia e repugnante ainda insiste em ver a espada sagrada de Lona. Os soldados ainda estão tentando lidar com as raízes, mas para uma vez que alcançam um núcleo mágico. Elas rapidamente forçam a entrada e começam a invocar vazios. O alarme da cidade começa a tocar rapidamente, fazendo com que Célia e Leonus saiam correndo. Eles percebem que um alvoroço está atingindo a cidade deles. O sistema de defesa da cidade é ativado usando a energia de reserva, mas levará 3 dias para obter qualquer ajuda externa. Aline, Sucúria e Regina ajudam a evacuar os cidadãos, mas esta última ainda está preocupada com Célia. Aline assegura que Célia deve chegar lá em breve, pois deve seguir os procedimentos normais, mas o foco deles por enquanto é lidar com os vazios na área. O céu está cheio de vazios, mas as metralhadoras do sistema defensivo começam a lidar rapidamente com eles. As meninas então chegam a um telhado, onde cada uma começa a invocar suas espadas sagradas e atacar. Enquanto isso, Leonus está observando tudo de longe, pensando que os vazios humanoides são bastante fortes. Célia então começa a entrar em pânico e volta para dentro, declarando que devem evacuar as crianças. Leonus tenta segui-la, mas é interrompido por Sherry, que pergunta por suas ordens. Ele diz a ela para proteger seus familiares. Sherry tenta recusar, dizendo que quer protegê-lo, mas ele simplesmente diz para ela ir embora. Célia então chama por ele, explicando que as crianças estão prontas para evacuar. No entanto, Leonus nota algo e diz a ela que está perigoso lá fora, um dragão vazio está na área, e Célia sai para lidar com eles. Ela invoca sua espada sagrada, mas Leonus nota que ela ainda não alcançou seu verdadeiro poder como rainha vampira. Quando perguntada se está com medo, ela responde que sim, mas não pode sair com medo e deixar as crianças perecerem. Ele sorri e decide invocar seu cajado, decidindo não deixar seu servo mais forte morrer. 2 vazios atacam, mas Célia rapidamente lida com eles.
Ela então percebe dois outros queimando no ar e percebe que é obra de luz. Ela pergunta se isso é seu poder, mas ele simplesmente se concentra nos próximos alvos. Mais e mais vazios começam a aparecer ao redor da cidade. Sakui anota alguns ogros e avança com sua espada, fazendo-os virar churrasco. Regina usa seu enorme canhão para derrubar dragões, enquanto Aline usa seu bastão para explorar a área. De repente, elas sentem o chão tremer e notam um enorme hidra vazio. Leonus então olha para os vazios e percebe que são monstros de 1000 anos atrás, até os grandes dragões foram corrompidos e se tornaram vazios. Ele rapidamente percebe que, se forem tão fortes como eram na época, não pode usar magias de baixo nível. Ele diz a Célia para protegê-lo enquanto ele lança um feitiço de alto nível. Ela rapidamente avança para lidar com vários vazios, permitindo que Leonus comece a lançar seu feitiço. No entanto, ele realmente não sabe por que está fazendo isso. O grande senhor demônio não deveria se importar com a destruição de uma cidade humana. No entanto, ele não pode ficar parado quando alguém tenta desafiá-lo e sua família. Um enorme dragão aparece diante dele, e Leonus lança seu feitiço de nível 10. Várias bolas de fogo aparecem no ar e caem na área. Célia está assustada porque está chovendo bolas de fogo, mas Leonus diz para ela ficar quieta. Ele consegue prender o dragão, mas ele ataca Célia com fogo. Ela desvia e Leonus começa a culpar seu corpo atual por seu baixo nível de poder. De repente, Black aparece das sombras e morde o pescoço do dragão. Leonus usa essa chance para lançar outro feitiço de gravidade de nível 10, esmagando o dragão no chão. Célia não pode acreditar que viu Leonus derrotar um vazio tão grande. No entanto, o chão começa a tremer e a desmoronar novamente. As 3 raízes aparecem mais uma vez e prendem Célia, puxando-a lentamente para dentro do buraco. Leonus tenta ajudá-la, mas algumas raízes bloqueiam seu caminho. As raízes então começam a tomar alguma forma e chamam pelo nome de Leonus. Leonus sorri e reconhece as raízes como Arale, uma das antigas heroínas. Ele convoca seu cajado e lança um feitiço, mas a criatura não luta diretamente e retorna ao subterrâneo. Leonus percebe que Célia ainda está viva, já que a marca não desapareceu ainda. Luz sai das sombras para falar sobre Early e como ele mudou após sua ressurreição. Blaquis percebe as crianças do orfanato olhando para Leonus e se pergunta por que elas se colocam em perigo, perguntando a ele se tem algo a ver com elas. Leonus pensa que elas têm medo de seu poder. Ele se aproxima delas, dizendo para voltarem ao abrigo, mas elas agradecem por ele as proteger. Elas imploram para ele resgatar Célia, surpreendendo-o por não terem medo dele. Ele assegura que a resgatará, ergue uma barreira e convoca guardas esqueléticos para protegê-las. Leonus volta até Blaquis, que ouve o som do dispositivo de comunicação de Célia. Aline e Regina estão enfrentando a Hidra e querem o apoio de Célia, mas Leonus diz que ela foi sequestrada. Ele diz a Aline para encontrar a localização de Célia usando sua espada sagrada, mas ela diz para esperar por ajuda. Leonus diz que não há tempo e lhe dá uma visão da área onde Célia foi sequestrada. Aline consegue encontrar a localização e conta a Leonus. De repente, Aline está prestes a ser atacada pela Hidra, mas é protegida por Cher enquanto se dirige à localização de Célia. Blaquis pergunta a Leonus por que ele enviou Cher para ajudar os humanos. Leonus tenta dar desculpas, mas Blaquis não está convencido. Leonus finalmente confessa que está começando a gostar um pouco dos humanos, o que agrada a Blaquis. Leonus usa sua magia para quebrar a porta que leva à sala onde Célia está sendo mantida refém. Eles entram na sala e encontram Heracles segurando Célia como refém. Leonus diz a ele que é hora de devolver seu servo. Leonus lança sua magia de chamas, que queima as vinhas, mas Heracles se regenera rapidamente e pergunta como Leonus ainda está vivo. Leonus diz que nunca pereceu, apenas selou sua alma há 1000 anos. Heracles diz que o mundo mudou desde então e afirma que o mundo precisa ser reconstruído junto com a estrela vazia. Leonus pergunta sobre a estrela vazia, e Heracles diz que ele foi escolhido para ser um portador de boas novas. Vários olhos se abrem nos galhos de Heracles, fazendo Leonus perceber que Heracles derrotou os sacerdotes da Ordem Sagrada. Leonus chama por Célia, e ela responde a ele de trás do galho principal de Heracles.
Ela está sendo contida por vinhas fortes, e enquanto Leonus está distraído, Heracle tenta atacá-lo, mas Blaquis o avisa e ele consegue se esquivar a tempo. Eles correm pela sala desviando dos ataques de Heracle. Leonus invoca gelo para cortar os galhos, mas o monstro se regenera muito rapidamente. Ele tenta atacar Leonus quando ele está desprevenido, mas Blaquis o protege. Blaquis nota que sua magia está ficando mais fraca a cada segundo, e Leonus diz que é porque estão no domínio de Heracle. Heracle lança um feitiço para aumentar o número de feitiços lançados de uma vez. Ele então cria múltiplos feixes de luz que ricocheteiam pela sala. Leonus é atingido por um feixe e tenta combinar seu ataque mágico com o de Blaquis. No entanto, Heracle cria uma barreira de luz para se proteger. Blaquis diz a Leonus que Heracle tem poder ilimitado porque está absorvendo da energia do cristal Monok. Leonus diz a Blaquis que é hora de correr um pequeno risco. Enquanto isso, Célia tenta se libertar das vinhas que a prendem, mas apenas piora seus ferimentos. Apesar da dor, ela se recusa a desistir e deixar Leonus lutar sozinho. Ela invoca sua espada sagrada e tenta cortar as vinhas, mas não consegue se mover. Heracle continua atacando Leonus com sua magia de luz. Leonus e Blaquis combinam seus ataques para lançar um feitiço poderoso, mas Heracle cria uma barreira mágica de luz para contra-atacar. Célia ainda está lutando contra as vinhas, aumentando os ferimentos em seu corpo. Seus olhos ficam vermelhos e algumas lâminas surgem de seu sangue. As lâminas cortam as vinhas, permitindo que Blaquis a localize com precisão. Ele então lança seu dispositivo de comunicação coberto com seu sangue perfurando seu peito, e assim Célia finalmente se liberta das vinhas, despertando como verdadeira rainha vampira. Ela corta o galho em frente a ela e volta para o lado de Leonus. Blaquis diz a Leonus que ele precisa de tempo para se recuperar e se afasta. Leonus se reúne com Célia e a elogia por dominar seus poderes de vampira. Ela agradece a ele por fornecer mana para que ela possa se juntar à luta. Erle cura suas feridas e diz a Leonus que ele o esmagará até virar pó. Hrothgar conjura uma magia de luz enorme com sua habilidade de conjuração de feitiços múltiplos. Blaquis percebe que a árvore quer tomar a cidade inteira lançando vários feitiços de nível 10, mas Leonus não permite. Ele diz a Célia que vai derrubar Heracle e pede sua proteção. Leonus tenta sacar sua espada demoníaca e Blaquis pergunta se ele se lembra do que isso implica. Leonus lembra das instruções de Rosília anos atrás. Ele só pode sacar a espada demoníaca sob uma condição específica, para proteger seu reino. Com isso em mente, Leonus desembainha a espada, declarando que esta terra e este povo são seu reino. Ele recita a instrução da espada e ela reconhece a decisão de Leonus. Erle diz a Leonus que ele não pode mudar o destino do mundo, mas Leonus diz que rasgará os tecidos do destino com suas próprias mãos. Leonus usa sua técnica secreta da espada fazendo Heracle desaparecer, todos os vazios começam a desaparecer e a stampede cessa. No dia seguinte, Leonus não consegue se mover da cama por causa dos músculos doloridos. Aparentemente, o poder da espada é demais para seu corpo subdesenvolvido. Leonus acorda no dia seguinte com os músculos doloridos. Célia entra em seu quarto trazendo-lhe um presente das crianças. Ela diz a ele que usar sua espada sagrada consumiu muito sangue e ela gostaria de repô-lo. Ele a provoca sobre seu autocontrole e ela diz que pode se permitir um pouco. No entanto, as meninas entram em seu quarto e os encontram nessa situação. Célia explica a elas que é apenas um grande mal-entendido. Na sequência, a cidade foi devastada pela Stampede, mas está sendo reconstruída lentamente. Como a usina de energia foi destruída, painéis solares foram construídos para produzir mana. Leonus tenta acessar o vault de informações, mas um espírito lhe diz que ele precisa de permissão. Leonus fica surpreso que o espírito ainda existe e afirma ser um estudante da academia. Regina fecha seus olhos por trás e brinca de adivinhar quem é, mas Leonus acerta. Ele se afasta, dizendo a ela que estão em público. Ele pergunta se ela o seguiu apenas para provocá-lo, mas ela diz que veio devolver algo e esbarrou nele por acidente. Ele diz a ela que veio pesquisar sobre uma língua antiga e espera que isso o ajude a recuperar suas memórias. Ela simpatiza com ele e garante que lhe concederá acesso. Ela se aproxima do espírito e pede para deixá-los passar.
O espírito diz que ela não tem permissão, mas ela usa um truque para fazê-lo conceder acesso. Regina pede a Leonus para manter seu truque em segredo. Leonus descobre que o espírito é artificial e pergunta a Regina o que aconteceu com os espíritos originais. Ela diz que há rumores de que eles se escondem nas florestas. Ela encontra referências para a língua antiga no Vault e aponta para eles, dizendo que ele só pode ler os livros no Vault. Eles recebem uma mensagem da administração convidando-os para a cerimônia de comendações, organizada por Alteria, a princesa imperial. Leonus fica feliz porque pode usar a realeza como desculpa para fazer perguntas sobre o Império Humano. Ele recebe uma ligação de Célia perguntando onde ele está. Ele diz que foi fazer um recado, mas a encontrará no porto. Regina o deixa no Vault. Enquanto isso, nos arredores, um leão negro chamado Bastia diz à sua gangue que sequestrará Alteria durante a cerimônia. Hack concorda com ele, dizendo que podem usá-la para barganhar pela liberdade de seus irmãos aprisionados. Jureira está furiosa com os humanos por tê-los trancado. Ela pergunta a Bastia se eles seriam capazes de resistir às espadas sagradas dos humanos. Jurer começa a discutir com ela e Bastia tenta acalmá-los. Uma estranha diz que eles carecem de solidariedade. Sder pergunta por que ela está zombando deles e ela diz que está oferecendo sua assistência porque compartilha de seu ressentimento. Hat pergunta se ela os ajudaria a capturar a princesa e ela diz que lhes dará poderes maiores do que uma espada sagrada. Ela traz à tona uma espada demoníaca e dá a Bastia um grande poder que lhe permite fazer sua própria espada demoníaca. Hack a confunde com uma espada sagrada, mas a estranha lhe diz que é uma espada demoníaca que pode ser empunhada por qualquer um. Ela fica impressionada e pensa que sua tentativa de sequestro pode ser bem-sucedida com tal poder. A estranha diz a eles que qualquer um forte o suficiente também receberá uma espada demoníaca e sugere que eles tomem o Hyperion e sequestrem a princesa.